Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques de hoje, com dados positivos do CAGED no mês de junho. Aliás, daqui a pouco eu falo deles aqui. Vamos aqui. Primeiramente, o dado de junho. O CAGED veio, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ou seja, a soma entre, o resultado entre admissões e demissões. O dado veio positivo e muito acima do que esperava o mercado, acima das expectativas. Um detalhe que os hospitais privados estão contratando é um destaque positivo e é o tema da minha entrevista hoje aqui. É um dado que chama atenção, um setor que está expandindo a geração de emprego. O pagamento do PIS começou hoje, nós tivemos até ontem toda a discussão sobre o FGTS, a liberação de até R$500 por conta inativa, ativa ou inativa dos trabalhadores. Agora tem o pagamento do PIS, esse já estava agendado, diga-se de passagem. O Ibovespa fechou em baixa com o cenário internacional. O Bradesco, por exemplo, puxou as ações para baixo hoje, caindo e puxou o índice para baixo. Tudo isso no cenário econômico eu explico com detalhes que já está no ar. Vamos a Brasília porque nós tivemos hoje o primeiro dia de pagamento do PIS. Até ontem a gente falava sobre os R$500, a determinação do governo. Ontem finalmente fechou-se questão em relação ao valor e as regras. Até R$500 por conta ativa ou inativa, independentemente do número de contas que o trabalhador tem, ele poderá sacar até R$500 de cada conta. Foi a decisão do governo, é um incremento à economia, mas já estava agendado o pagamento do PIS, que tem regra própria. Vamos a Brasília porque o Paulo Leite tem informações sobre esse assunto, justamente do pagamento do PIS que começou hoje. Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico, boa noite a você. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, começou hoje, o pagamento do abono salarial PIS/PASEP e tem direito ao benefício 24,5 milhões de trabalhadores. O PIS é o programa da iniciativa privada e o PASEP é o do servidor público. No caso do PIS, o pagamento depende do mês de aniversário. Quem nasceu em julho recebe primeiro. Já no caso do PASEP, o pagamento está ligado ao número de inscrição e recebem primeiro os servidores que têm inscrição que termina em 0. Agora, quem tem direito, né? Bom, para receber, a pessoa deve ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano passado, com média de até 2 salários mínimos por mês. Além disso, a inscrição no PIS/PASEP deve ter sido feita há pelo menos 5 anos. O teto do pagamento é de um salário mínimo, R$ 998. E o dinheiro pode ser retirado na Caixa, para quem tem PIS, e no Banco do Brasil, para quem tem o PASEP. Lembrando que esse é o pagamento normal do abono PIS/PASEP. O que foi anunciado ontem pelo governo, que a gente comentou aqui, começa no mês que vem, dia 19 de agosto. Já para o FGTS, o saque começa em setembro, mês seguinte. Outra novidade é que agora já tem data para o chamado saque aniversário do FGTS. Isso foi anunciado ontem. Essa retirada anual vai começar em abril do ano que vem, para quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. É bom lembrar, no entanto, que quem optar por esse saque aniversário não vai poder retirar o dinheiro em caso de demissão sem justa causa. A multa de 40% continua sendo paga normalmente, mas o dinheiro tem que ficar na conta. É isso, Piotto, eu volto com você. Muito obrigado, Paulo. Eu preciso só lembrar você que nós estamos ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook e também no canal da TV Brasil no YouTube, assim como ontem você pode acompanhar a programação da TV Brasil e o Cenário Econômico por essas duas redes sociais, o YouTube e também o Facebook, onde você pode, inclusive, enviar seus comentários. Vamos falar do CAGED. Os dados foram divulgados hoje e o saldo veio positivo em relação ao mês de junho. A gente tem saldo positivo também em 12 meses e também no acumulado do ano. Os dados referentes a junho, especificamente, vieram acima das expectativas, o que, obviamente, traz um certo ar de conforto em relação à economia neste momento difícil, porque a geração de emprego pode indicar, em alguns aspectos, um incremento do empresário apostando nessa retomada da economia. Os números ainda são pequenos, o de emprego ainda é muito alto, mas vamos ver os números aqui porque eles chamam a atenção. Em junho de 2019,
foram criados 48.436 novos empregos. Aqui nós estamos falando entre demissões e contratações, o saldo ficou positivo em quase 50 mil. No ano, o acumulado é de 408.500 empregos, ou seja, nesses 6 meses, de janeiro até junho. Se eu pegar um valor um pouquinho mais de longo prazo, nos 12 meses, 524.931 novos empregos. Esses dois dados aqui explicam exatamente o porquê que o desemprego ainda é muito forte no país. Em 6 meses, o acumulado de 6 meses, eu tenho praticamente o que foi gerado aqui nos últimos 12 meses. Ou seja, eu tenho tido sim a recuperação do emprego formal. Aqui nós estamos falando, os dados do CAGED são todos com emprego formal, ou seja, com carteira assinada. Mas se eu deveria ter ou um número muito importante aqui, ou um número melhor aqui. Se eu tivesse um número ainda maior aqui, isso queria dizer muito claramente que nós tivemos um primeiro semestre maravilhoso na economia, o que não é fato, nós tivemos problemas, mas mesmo assim eu tive essa geração de 408 mil empregos, o que pode ser empresários antecipando ali o investimento na geração de produção, na geração de emprego, justamente acreditando na recuperação da economia agora no segundo semestre. Mas os 12 meses aqui são positivos também. Se eles fossem maiores, eu teria uma ideia de, digamos, sustentabilidade nessa geração de emprego. Eles estão muito próximos aqui, os 6 meses aqui estão muito próximos dos 12 meses, o que demonstra que os 6 meses anterior, se eu fizer uma conta muito simples aqui, não foram exatamente tão positivos assim. Ou seja, o emprego engatinha. Claro que é positivo e quando é positivo precisa ser comemorado, mas ainda está muito longe de ser recuperado. Mas eu vou falar de um setor hoje, daqui a pouco, logo depois do intervalo, nós temos uma entrevista com a Associação Brasileira de Hospitais Privados, porque este setor está gerando emprego. E claro que chama atenção, a gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos seguir com os números do CAGED. O setor de serviços é o que chama atenção. Foi quem liderou a geração de emprego no mês de junho, 23 mil empregos e 20. Cada emprego gerado é importante. O setor da agropecuária, 22.702, veio logo o seguinte. A construção civil, que é um dado extremamente importante, em algumas outras medições do CAGED veio negativa. A construção civil agora veio com positivo e 13.133. É um setor que, se decolar, gera muito emprego. Agora nós temos os dados que, digamos, puxaram o CAGED para baixo, embora tenha terminado positivo. A indústria demitiu mais do que contratou. Quase 11 mil empregos a menos na indústria de transformação. E o setor de comércio, 3.007 a menos. Interessante que eu tenho serviços crescendo e comércio caindo. Tivemos a liberação, ou pelo menos agora a partir de setembro, a liberação do fundo de garantia, agora o pagamento do PIS/PASEP. São duas notícias que podem mexer justamente aqui no setor de comércio, que vive de consumo e consumo vive de renda. O problema era desemprego, que não gerava renda, ou muito pouco emprego, que gera muito pouca renda, e muita insegurança em gastar. Se eu tenho um cenário de ambiente econômico mais favorável, de recuperação econômica, quem tem recurso começa a gastar, aí obviamente começa a ter mais investimento, que gera mais emprego e gera muito renda. A economia não é exatamente algo tão complicado assim como normalmente você ouve, às vezes, alguns jornalistas de economia, vamos traduzir a economia. Não, a economia não fala sânscrito, muito menos fala grego. É simples assim. Quando eu amplio o ambiente econômico, eu começo a gerar investimento que vai gerar emprego e renda. E quem tem recursos fica com menos medo de gastar e começa, obviamente, a consumir. E aí, neste momento, como nós tivemos 6 meses muito difíceis, das idas e vindas em relação à reforma da Previdência, você acompanhou, a gente está vendo um reflexo aqui em junho. O comércio, por exemplo, que vive justamente de consumo, ou seja, do cidadão ir lá, do consumidor ir lá à loja e comprar, teve uma queda no número de empregos. Aliás, você tem visto em algumas cidades brasileiras aí, uma série de aluga-se, onde antes era um ponto comercial. É mais uma evidência de que a economia precisa se recuperar justamente para recuperar esse emprego dessa loja que fechou, por exemplo. Vamos seguir aqui, porque tem um outro dado do CAGED que chama atenção. O salário médio de admissão até cresceu um pouquinho, 1,57% no mês de junho. Para se ter uma ideia, isso comparado a junho do ano passado e 1,42% em comparação a maio agora deste ano. Lembra da reforma trabalhista? As contratações de contrato intermitente está aqui, olha. Foram 10 mil, pouco mais de 10 mil, e jornada parcial 1.427, ou seja, o mercado, digamos, está ali testando essas novas contratações. Daqui a pouco a gente fala do balanço do Bradesco,
Mas ontem a gente falou sobre a BR Distribuidora, isso chamou bastante atenção, porque é um novo modelo de negócio agora da Petrobras, que abriu mão de 30% das ações e vai deixar de controlar a BR Distribuidora, privatizando, na verdade, de fato, a empresa. O Dimas Soldi tem informações sobre essa nova realidade da BR Distribuidora numa reportagem aqui de São Paulo. Acompanhe. Boa noite. A oferta pública de ações reduziu a participação da Petrobras na BR Distribuidora de 71,25% para 37,5%. Com a oferta, a companhia deixa de ser estatal e inaugura um novo modelo de negócios, marcado pela iniciativa privada. A Petrobras continua como uma das principais acionistas, mas deixa de ter o controle da empresa. A BR Distribuidora é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Ela mantém 99 postos de abastecimento em aeroportos e mais de 7.700 espalhados pelo país. Além disso, mantém 2 tipos de franquias no mercado varejista: a loja de conveniência BR Mania e a linha de lubrificantes Lubrax Mais, que juntas somam quase 3.000 unidades. De acordo com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, a mudança no modelo de negócio tem o objetivo de tornar a empresa mais sustentável. Uma operação via mercado de capitais é uma operação transparente, democrática. Nós tivemos N investidores institucionais, um grupo substancial de pessoas físicas para democratizar o mercado de capitais brasileiro, que ainda é muito pequeno. Existe um potencial muito grande. Bom, vamos ao Rio de Janeiro, porque o Maurício de Almeida está conosco. Amanhã começa uma reunião dos ministros de Relações Exteriores dos BRICS, que é aquele grupo de emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você se lembra que dia desses nós divulgamos números do crescimento mundial menor e o FMI foi muito claro em dizer que 70% do crescimento do mundo depende de países emergentes e países em desenvolvimento. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, vai receber daqui a pouco, no Yacht Club do Rio de Janeiro, os ministros das Relações Exteriores da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, países que ao lado do Brasil fazem parte do BRICS. O ministro das Relações Exteriores brasileiro vai oferecer um jantar de boas-vindas. Como você falou, amanhã vai ser realizado o encontro do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Esse encontro vai acontecer na sede do Palácio do Itamaraty, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores, quando a capital ficava aqui no Rio de Janeiro. Durante a reunião, que vai ser realizada na parte da manhã, vão ser debatidos acordos comerciais, uniões políticas e também estratégicas na área militar. Essa vai ser a primeira reunião oficial do BRICS no Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse. Esse ano, o Brasil está ocupando a presidência rotativa do BRICS, que é um bloco que reúne esses países emergentes. Depois do encontro que vai ser realizado no Palácio do Itamaraty na parte da manhã, reuniões privadas estão previstas na parte da tarde num hotel que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Ministros brasileiros vão se encontrar com representantes dos governos da Rússia, da China e da Índia. Na pauta estão acordos bilaterais de comércio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já disse que pretende fortalecer o BRICS, aumentar a cooperação entre os países, já que a política do seu governo é contrária ao protecionismo e aposta no comércio multilateral. Como você falou, o BRICS tem uma grande relevância mundial. O bloco reúne 43% da população do mundo e, falando em economia, representa 22,5% do produto interno bruto do planeta. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, eu tenho participações aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. O Rodrigo diz que depois das principais reformas o país vai avançar, que devem acontecer agora até setembro, provavelmente a reforma da Previdência e já com discussões da reforma tributária. A Valquíria também está participando aqui do programa, diz que as informações são passadas de forma simples, muito obrigado. O Márcio Souza diz que é o melhor programa do horário, muito obrigado. O João Mauro está aqui também. Rodrigo também nos escreveu, deixa-me ver. Eu tenho aqui o Henrique Nunes. O João Mauro está em Fortaleza, muito obrigado pela sua audiência. E o Henrique Nunes diz o seguinte: parabéns pelo programa, e será que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai abaixar a taxa Selic, juros zeros na Europa? Bom, vamos lá.
Muito possivelmente, ou muito provavelmente, o Copom deve sinalizar que, se o andamento da reforma continuar como está previsto, na reunião de setembro deve sim baixar os juros aqui no Brasil, a taxa básica de juros. Mas vamos lá, a taxa básica de juros no Brasil já é baixa, se olhar para o conceito histórico brasileiro de taxa Selic. Vai baixar mais, obviamente é um incentivo. O problema é que isso não está chegando no consumidor, via bancos que continuam com juros absurdamente altos. Ou seja, é uma sinalização importante, mas não necessariamente é o que consegue resolver o problema da economia brasileira. O fato é que os bancos não estão participando da recuperação econômica no país por decisão própria deles, diga-se de passagem. Aliás, falando em bancos, vamos dar uma olhadinha, porque saiu o balanço trimestral agora do segundo trimestre do Banco Bradesco. E para você ter uma ideia, chegou a 6 bilhões 462 milhões de reais o lucro do Bradesco. 25,2% maior do que o segundo trimestre de 2018. Vamos lá. A carteira de crédito, ou seja, o quanto que o banco tem emprestado, chegou a 560 bilhões, 2,20% de aumento. Operações com seguros, 3,5 bilhões, 11,6% de aumento. Tudo isso é onde o banco ganha dinheiro, né? E receita com tarifas, sim, está ali, 8 bilhões e 200 milhões de reais, uma alta de 1,3%. Teve ali no próprio balanço também, eu não coloquei aqui, um aumento com dívidas trabalhistas, enfim, mas se você olhar o balanço do Bradesco, os dados são extremamente positivos. Fato é que, apesar disso tudo, as ações do Bradesco caíram hoje 5,82%, e como o Bradesco faz parte do que eu chamo aqui do peso pesado do Ibovespa, ou seja, tem importância muito grande no índice, puxou o Ibovespa para baixo. As ações foram negociadas a R$ 36,70, mas por que isso ocorreu? Bom, tem algumas explicações. No próprio balanço, o Bradesco explica que você, na verdade, a análise de analistas especificamente de balanço dizem que o banco está sofrendo hoje mais com concorrência. A gente fala de fintechs aqui com muita frequência, isso está afetando os bancos, apesar do resultado do Bradesco ter sido extremamente positivo. E você tem também dois fenômenos internacionais que impactaram o mercado brasileiro, até porque outros bancos também caíram hoje na Bolsa, no caso o Banco do Brasil e Itaú, a gente vai mostrar esses dados daqui a pouquinho. A sinalização do Banco Central Europeu, do presidente do Banco Central, Mário Draghi, dizendo que uma política de estímulos à economia europeia não está certa, ou seja, estímulo quer dizer redução da taxa de juros, o que faz com que, por exemplo, o investidor que tem dinheiro lá vá para mercados emergentes, como é o caso do Brasil. E dados da política americana, da economia americana também vieram muito acima das expectativas, ou seja, dizendo claramente que o incentivo também, a queda dos juros americanos pode ser menor ou até postergada. Ou seja, dinheiro de investidor nos Estados Unidos pode demorar mais para chegar aqui no Brasil. Mas antes de eu falar sobre Bolsa, e claro, isso afeta o mercado brasileiro, vamos lá que a Ambev também divulgou os resultados hoje aqui. E os dados foram positivos também. Lucro da Ambev no segundo trimestre, 2 bilhões e 616 milhões de reais. 8,15% maior que o segundo trimestre. A receita com venda de cerveja cresceu 6,7%. Destaque para o segmento premium, que ela chama no balanço, está ali. A Budweiser, Stella Artois e Corona, essas marcas internacionais que também estão no Brasil e fazem parte do segmento premium de cerveja. Mas cresceu também a venda de cervejas, digamos, tradicionais da empresa. E as não alcoólicas, porque a Ambev também atua nisso, cresceram 14,2%. Bom, aqui o resultado foi positivo e as ações subiram bastante, 8,52% a R$ 19,49 por ação. Vamos lá para entender aqueles fenômenos internacionais. O Ibovespa hoje caiu 1,41% a 102.654. O Bradesco tem peso importante no Ibovespa e, claro, puxou o índice para baixo. Vamos seguir aqui. A Petrobras hoje caiu, Vale caiu 0,32%, Banco do Brasil 4,22%, Itaú 3,08%. Vale e Itaú tem peso maior no Ibovespa. Depois vem Bradesco, Banco do Brasil e Petrobras. Mas a gente está vendo aqui justamente o peso pesado caiu e puxou o índice para baixo. E com isso o dólar subiu, 3,78, 0,35% neste momento. Essas são as informações do mercado. Ou seja, há uma mudança na economia no mundo, sobretudo em relação à possibilidade de queda de juros na Europa e também nos Estados Unidos, e isso influencia diretamente a economia brasileira, que aí mostra claramente o quanto que a gente precisa fazer
o que se chama de lição de casa. As nossas reformas, tornar o país mais competitivo, com um ambiente econômico mais favorável, para atrair investimento, quando vê vantagem em investir no Brasil, que vai gerar emprego, que vai gerar renda e vai recuperar o emprego do comércio, como a gente mostrou agora há pouquinho. Bom, vamos fazer um intervalo, até porque a gente vai falar de mais emprego gerado e no setor especificamente dos hospitais privados. Logo depois do intervalo eu volto com essa informação aqui no Cenário Econômico. Eu volto em instantes, hein? Já de volta com o Cenário Econômico, meu convidado hoje é Marco Aurélio Ferreira, diretor da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Marco, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao Cenário Econômico. O que está acontecendo nesse setor que está empregando? Os hospitais privados estão indo na contramão de vários setores que têm demitido, inclusive, apesar da gente ter visto aqui no CAGED alguns setores que também estão contratando. Mas o que tem especificamente no setor dos hospitais privados? Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre isso. Realmente, isso não é um evento que a gente possa dizer, olha, aconteceu no ano de 2019. Em 2018, o setor de hospitais ele já teve um CAGED positivo de 37 mil novos contratados no ano de 2018, se nós pegarmos o mesmo período de junho de 2017 a junho de 2018. Agora, em 2019, esse número, se você pegar o setor da saúde, são 109 mil novas contratações. O setor de saúde como um todo, nesse acumulado de 12 meses. Só o setor de hospitais teve 52 mil novas vagas. O saldo, ele é positivo das 52 mil novas vagas. O que está acontecendo é que o nosso setor vem investindo, mesmo em meio à crise, nós temos os modelos de hospitais filantrópicos, onde as comunidades investem, onde a participação da sociedade vem fazendo um desenvolvimento. A gente precisa, na verdade, apresentar para a sociedade soluções, há uma demanda muito grande. Então, eu vejo que o nosso setor, ele venceu a crise com muita inovação, trabalho, diferenciação e apresentando resultados. Os números estão aí e comprovam isso. Agora, eu me lembro lá atrás, no ano passado, eu recebi inclusive a informação de que por causa de demissões as pessoas perderam o emprego, elas perdiam o plano de saúde e obviamente isso afeta a rede privada. Mas a rede privada está contratando mais. Parecem números que vão em caminhos diferentes. Ótima pergunta. Quando a gente fala em rede privada, nós temos que entender que hoje nós temos em torno de 6 mil hospitais no Brasil. 2 mil hospitais desses são públicos, eles pertencem à União, a estados, a municípios. Os outros 4 mil hospitais são privados, mas desses 4 mil hospitais, em torno de 2 mil deles são filantrópicos, são privados sem fins lucrativos. Então, quando você realmente, nos últimos anos, nós tivemos aí uma perda de 3 milhões de vidas em planos de saúde, mas essas pessoas, elas foram para o SUS. E esses nossos hospitais, 55% dos nossos hospitais da ANAP, são hospitais privados sem fins lucrativos, são hospitais que atendem muito o SUS. Então, na verdade, nós não perdemos essas vidas em nenhum momento. Na verdade, a fonte pagadora é que ela acaba mudando. Ela sai do setor privado, uma fonte pagadora privada, e vai para o setor público, que é o SUS. Se nós vemos aí o aumento também de investimentos do SUS em algumas áreas, e a gente pode pegar a oncologia, uma área dessas, nós vemos que nos últimos anos, 10 anos, você mais do que duplicou o valor em que o SUS fez pagamentos para os hospitais na área de oncologia. Então, na verdade, nós mantivemos atendendo a todo o volume de vidas que procuraram os hospitais. Seja ele nos hospitais privados com fins lucrativos ou nos hospitais privados sem fins lucrativos, que são os filantrópicos. Marco, me explica só com relação a, digamos, as questões macroeconômicas. Nós estamos com o andamento da reforma da Previdência, tem a reforma tributária. O que isso pode mexer nesse setor especificamente? Olha, nós nos posicionamos claramente, enquanto Associação Nacional de Hospitais Privados, apoiando a reforma da Previdência. Nós entendemos que o país precisa andar e a ANAP se posicionou claramente em apoio à reforma da Previdência. Nós também agora estamos trabalhando em relação à reforma tributária. O ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que ele pretende prestigiar setores que estejam com alta empregabilidade, desonerando a folha de pagamento. Nós, hospitais, temos na folha de pagamento em torno de 45% das nossas receitas totais, nós investimos na folha de pagamento. Então, nós estamos buscando um diálogo, já temos aí propostas que iremos apresentar, onde a gente fala claramente que precisamos, na verdade, de uma desoneração da folha.
para que o setor possa continuar investindo, possa continuar crescendo e, o mais importante, possa gerar emprego. Porque se em anos de alta crise, com uma crise aguda como nós vimos em 2018 e 2019, o setor mostrou toda a sua pujança, porque o nosso setor ele vem complementando muitas vezes aquilo que a prefeitura não consegue fazer na Secretaria da Saúde, aquilo que o Estado não consegue fazer. Nós estamos, através de parcerias público-privadas, nós estamos lá auxiliando Estado, municípios, a União, nós estamos complementando aonde o Estado não consegue chegar muitas vezes, os nossos hospitais estão fazendo esse trabalho. Então nós temos uma preocupação grande com a reforma tributária, mas entendemos sim que o diálogo é uma boa forma de nós buscarmos um caminho. Marco, obrigado. Eu que agradeço. A desoneração desse caso já está em bom caminho. Já. A desoneração é um caminho muito bom, nós também entendemos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Cenário Econômico que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.